Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, os que acompanham os trabalhos aqui no plenário da Casa, aqueles que acompanham pelos veículos de comunicação. Eu, inicialmente, gostaria de fazer uma saudação a uma pessoa que eu tenho muito carinho, que hoje completa 44 anos, que é meu companheiro de luta, o companheiro Fabrício Genaro. Então, o meu amigo hoje completa 44 anos, nós estamos aí há muitos anos combatendo junto, ombro a ombro. Então, fica aqui meu reconhecimento público e as minhas felicidades ao Fabrício Genaro, nesses 44 anos de vida que ele completa. De fato, vereador Sakai, a cidade de Bauru é uma cidade sem limites. Alguns slogans, às vezes, ajudam, às vezes prejudicam. Nesse aspecto, seria importante, nesse momento, fazer uma prestação de contas aqui de um assunto para a população de Bauru. Esse vereador, durante o mandato passado e esse mandato, se debruçou sobre um tema que é o uso do patrimônio público. Bauru se tornou uma cidade muito generosa. Boa parte do patrimônio público da cidade de Bauru vem sendo doado. Quando não se doa, sem cobrar contrapartidas, algumas pessoas se acham no direito de ocupar o patrimônio público da cidade, como se fossem donos desse patrimônio. E um caso bastante singular, vereador Moisés Rossi, foi o caso da Felivel. E essa cidade é tão sem limites que essa empresa construiu numa das áreas mais valorizadas da cidade, e por uma dessas razões, a fiscalização, o controle, não conseguiu perceber que a Felivel havia feito esbulho possessório. Esse é o termo que eu vou usar, eles não gostam muito, mas esse é o termo. Fez esbulho possessório de área pública. E construiu em cima de área pública. Nós, concedo uma parte ao vereador Moisés Rossi. Obrigado, vereador Roque Ferreira. É interessante o trabalho do vereador. Assisto Vossa Senhoria a falar desse problema há anos e não vejo nada a ser feito. Não é? Às vezes a população até nos cobra, mas a gente faz a nossa parte. Que bom seria poder fazer um decreto e mandando fechar, não é? Mas, infelizmente, nós só podemos alertar o Poder Executivo do problema e, infelizmente, o senhor fala, repete, semana após semana, ano após ano, e nada é feito, infelizmente. Obrigado. Mas, ao que parece, vereador Moisés Rossi, o nosso trabalho surtiu efeito. Sexta-feira, a prefeitura fez aquilo que é sua obrigação de fazer. A empresa vinha funcionando sem alvará, sem laudo de bombeiro, havia já transitado em julgado uma ação condenatória, e essa ação foi fruto do trabalho do vereador. Nem por isso a gente merece loas, porque isso faz parte da nossa obrigação. Nós é que notificamos a prefeitura, nós é que solicitamos que a prefeitura cobrasse da empresa, nós é que solicitamos do executivo que fizesse aquilo que era sua obrigação de fazer de acordo com o que está na lei orgânica. Porque o prefeito, em último caso, é ele que administra os bens que são de toda a população. Então, a Felivel, desde sexta-feira, está interditada, e segundo o que eu conversei há pouco com o procurador, o Chama, parece que a empresa agora se dispôs a fazer um acordo para cumprir as obrigações que ela deveria cumprir. Cumprir um acordo não é favor nenhum que a empresa está fazendo para a cidade, ao contrário. Mas isso revela uma outra coisa, vereador Moisés Rossi. As coisas se repetem na cidade de Bauru e as pessoas não aprendem com as lições que lhes são aplicadas. E insistem em repetir
procedimentos errados. Como, por exemplo, a prefeitura foi condenada numa ação por doação de área à Ajax. Não a área, vereador Moisés Rossi, que foi doada na legislatura passada e que nós apresentamos aqui nessa casa todos os pareceres apontando a ilegalidade, sem entrar no mérito do processo. Veja, se o executivo é condenado numa ação, e essa ação ainda se refere àquele imbróglio com os Quesadas, a prefeitura insiste em repetir o erro e manda novamente para essa casa a solicitação de uma doação de área à Plasútil, sem cumprir o mínimo necessário que está nas disposições legais. Qualquer pessoa hoje que entrar no Google e consultar sobre doação de área, verá centenas de decisões, inclusive do Supremo, que aponta a ilegalidade dessas ações. Então seria interessante que o Poder Executivo ficasse mais atento a essas posições, porque isso gera insegurança de natureza jurídica, seja na doação de uma área, seja na discussão do parcelamento e uso do solo. Muitas vezes, ações que são feitas dessa forma acabam gerando no futuro problemas que depois nós somos obrigados aqui na Câmara Municipal a tentar resolver, como se o problema tivesse sido criado por essa Casa de Leis, quando na verdade não o são. Então, nesse sentido, eu gostaria de cumprimentar a CEPLAN por ter agido como determina a lei. Porque interditar pequenas propriedades, pequenos empreendimentos, é muito fácil. Interditar grandes empreendimentos de pessoas extremamente influentes, detentores de grande capital econômico, é difícil. Então, portanto, nós vamos continuar acompanhando esse procedimento para que, de fato, o acordo que seja feito entre o Executivo e a Felivel não seja um acordo lesivo aos interesses da cidade. Para que, de fato, a empresa cumpra as suas obrigações. Além das obrigações que ela tem que cumprir contratualmente, seria muito importante que as finanças da prefeitura pudessem avaliar, sobre o ponto de vista de mercado, quanto custa um aluguel naquela área das Nações Unidas. E cobrar também o aluguel durante todo esse tempo que a Felivel se utilizou indevidamente de área do Poder Executivo. Porque se a prefeitura não o fizer, a prefeitura estará cometendo um outro erro. E isso tem um nome, chama prevaricação. Como cidadão de Bauru, eu não autorizei o Executivo a abdicar de receita em favor de uma empresa privada que praticou esbulho possessório contra o patrimônio público e que depois, no curso do processo, disse que tinha sido enganada porque membros do Executivo haviam dito à empresa que ela poderia fazer e que depois a Câmara acertaria. A Câmara não é cartório. A Câmara não é boteco de beira de esquina. Para se praticar uma série de irregularidades e depois, por pressão em cima dos senhores vereadores, se praticar a legalização de irregularidades. Quem fez acordo em bar, quem fez acordo em boates da Zona Sul, que pague pela conta. Entregue o seu cartão. Eu não pagarei, e acredito que a maioria da população de Bauru
não pagará a conta de uma festa na qual ela não entrou. Quem deve pagar a conta é aqueles que, ao arrepio da lei, permitiram que o patrimônio público da cidade de Bauru fosse esbulhado. Esses recursos dariam, inclusive, senhor presidente, para concluir, contribuir para melhorar um pouco o reajuste dos servidores públicos municipais. Muito obrigado.